Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje daremos início a edições especiais discutindo o desenvolvimento regional. No tema do programa de hoje, falaremos sobre cidades sustentáveis, economia, meio ambiente e inclusão social. Quer saber mais sobre esse tema? Acompanhe agora o programa Questões. Na minha opinião, é ter uma reciclagem ideal, igualzinho o nosso lixão. Não tem reciclar ideal. Eu acho assim que, por exemplo, na minha consciência, no meu lar, na minha casa, na minha rua, às vezes eu vejo as crianças jogarem as coisas no chão. Não, coloca aqui, procura assim, juntar, porque eu junto latinha para uma senhora. Pensar em sustentabilidade é pensar em economia, reaproveitamento, mas não estou falando apenas de reciclagem, mas sim da otimização do espaço, de tudo aquilo que nos é ofertado pela natureza. É dar continuidade a tudo o que estamos acostumados a fazer, porém de forma mais sustentável. Conservação de minas, por exemplo, tá? A cerca longe do córrego, da água principal, do percurso da água. Na minha casa nós temos os secos e os molhados, né? Eu separo bastante. Alumínio, eu não separo o alumínio negócio, mas eu deixar para uma pessoa lá, a pessoa que coleta em casa, o alumínio, o plástico e o papel, num negócio, e o úmido eu separo do outro lado. A gente fez aquela tal de cacimba que eles falam, lagoa seca, para no período da chuva estar contendo as águas das enxurradas. Eu procuro economizar a água, principalmente. Então eu vou lavar o passeio em volta da minha casa, porque eu tenho animais, né? Eu não deixo aquilo ali todos os dias. Então eu aproveito a água da minha máquina, da roupa, que totalmente sai limpa. Você pode até passar um pano na casa com ela. Para conversarmos agora aqui em nosso estúdio, estamos com a presença de Maria da Consolação Faria, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Célia Pedrosa, professora do curso de Serviço Social do INESP. E Lélio Nogueira, consultor do Plano Diretor de Divinópolis. Para compreender melhor a cidade sustentável, vamos começar pelo direito. O que é o direito à cidade? A cidade produz benefícios, produz riquezas e, ao mesmo tempo, ela tem um custo para produzir isso. O direito à cidade é o direito que todos têm de partilhar desses benefícios e a responsabilidade de dividir esses custos. Isso de uma forma geral. Esse direito à cidade é uma construção coletiva e que muitas vezes ele passa só pelo individual. Então, grande parte da nossa população fica fora da cidade. Então, ela está na cidade, né, mas não participa e não tem acesso aos direitos básicos fundamentais, que são os direitos humanos, que devem ser para todos. Como que a gente pode, então, promover uma cidade que possibilite isso? O acesso, a liberdade de ir e vir, um trânsito adequado e a consolidação efetiva, até mesmo, né, dos cidadãos nesse espaço. Eu percebo assim que as cidades, aquelas que costumam planejar, elas planejam sem ouvir grande parte da população. Não estou aqui desfazendo do técnico, né? O técnico ele é importante para ajudar o povo a manifestar aquilo que é uma sua necessidade. Então, quem mora na periferia é que sabe do que está precisando. Então, penso eu que seria um planejamento participativo, localizado, né? Que a cidade tem que ter assim, o seu plano diretor municipal, mas não é um plano que ele é construído pela elite, mas sim ouvindo aqueles para quem os serviços vão ser criados. Pensando nesse contexto de um plano, né, da necessidade de um plano participativo, ou de que, de certa forma, se crie, né, as condições para que, desde o planejamento, esse cidadão ou esse sujeito, essa pessoa, consiga participar e exercer o seu direito, de fato, à cidade,
como que podemos, Célia, construir, né, essa cidade sustentável? A sustentabilidade ela deve ser em vários níveis, né? Ambiental, econômica, e social e política, né? Então, do ponto de vista ambiental, é preciso que a cidade garanta a preservação das áreas, né? As áreas de preservação permanente, de bosques, de florestas, para garantir essa sustentabilidade ambiental. Do ponto de vista social, a cidade deve garantir, então, a terra urbanizada para todos, ou seja, a inclusão social. E, do ponto de vista democrático, deve ser implementada a gestão democrática da cidade. Ou seja, hoje há mecanismos, há instrumentos que permitem que a cidade seja administrada por canais de participação da sociedade, conselho de política urbana, audiências públicas, debates, a iniciativa popular nos projetos de lei, a própria conferência da cidade que pode ser realizada, que também permite à cidade ser sustentável politicamente, ou seja, democraticamente. Obrigado. Programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre cidades sustentáveis. Não sai daí. Entre para a instituição que oferece ensino, pesquisa e extensão, caminhando junto com a sociedade e formando profissionais cidadãos. Vestibular para os cursos dos institutos mantidos pela FUNED-UENG. Provas dia 28 de outubro. Conheça nosso programa de bolsas de estudo. Agora é com você. Informações. Acesse nossas redes sociais e pelo 0800 037 1213 ou pelo site funed.edu.br. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre cidades sustentáveis, economia, meio ambiente e inclusão social. Bom, como promover o desenvolvimento econômico e social de forma conjunta e integrada? Bom, é um desafio, né? Por causa dessa cultura que a gente tem, né? De longo tempo, de concentração, de renda, de diferenças, né? Grandes na sociedade. Agora, pela minha experiência e a modernidade da cidade, ela está indicando que o único jeito de resolver é junto. Não dá para resolver, por exemplo, o problema de trânsito se todo mundo não sentar e discutir. Porque ele vamos dizer, um mal distribuído igualitariamente. Todos pagam e todos são culpados pelo problema desse trânsito caótico que está aí. Então, para você promover o desenvolvimento sustentável, inevitavelmente tem que ser uma solução em conjunto. É possível promover um desenvolvimento econômico e social de forma conjunta? É possível, sim. Primeiro é preciso que a gente distinga o que é desenvolvimento social e crescimento. É diferente, né? O crescimento econômico, ele tem indicadores como o PIB, Produto Interno Bruto, ou a renda per capita, tudo que é produzido no país, considerando a população. Só que desenvolvimento social é diferente, envolve outros valores, envolve a distribuição da riqueza, envolve moradia, direito à educação, direito à saúde, a habitação, ou seja, aquilo que é necessário para uma vida digna. Então, muitas vezes, tem-se um crescimento econômico, mas não tem-se o desenvolvimento social. A sustentabilidade está relacionada com o desenvolvimento econômico e material, que utiliza os recursos naturais de maneira criativa, sem agredir o meio ambiente, garantindo assim que eles permaneçam no futuro. Com essas ações, é possível garantir um desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade ele é muito amplo. Antigamente, falava-se sobre desenvolvimento econômico. Hoje nós temos desenvolvimento sustentável. É importante que a gente saiba que no conceito antigo a questão do meio ambiente não estava muito bem explicada. A sustentabilidade trabalha com 3 conceitos básicos e nós temos o tripé da sustentabilidade, que é a questão social, a questão econômica e a questão ambiental.
E esses aspectos sociais, econômicos e ambientais, ele se aplica não só à organização empresarial, como o nosso mundo, o planeta de uma forma geral, os municípios. E as questões desse tripé tem que ser muito bem analisado. Mas como pensar nesse desenvolvimento sustentável dentro da cidade? Trânsito fluindo melhor, mais hospitais. Se vocês olhar mais a política social, a política das periferias, onde que o povo pensa mesmo, onde que o povo não pensa não, onde o povo está sofrendo. Vamos deixar a cidade mais limpas, porque se eu sento aqui nesse banco dessa praça, eu olho e ver se está limpo. Não cuspir no chão. Essa cidade aqui em Divinópolis é uma sujeira. O povo não tem educação. Para começar, tinha que pedir, né, ensinar os meninos a não jogar papel na rua, né? Preservar as árvores, preservar os jardins. Divinópolis não é uma cidade ideal. Divinópolis engatinha nesse termo ainda, porque é uma cidade grande, ela não soube aproveitar a sua grandeza, não soube aproveitar o seu conceito de cidade-polo, entendeu? Não soube. Porque é muito difícil, eu acho que é muito difícil administrar uma cidade desse tamanho. Sem política social direito, sem política econômica desse jeito, sem uma infraestrutura correta. Como aplicar esse desenvolvimento, gerando uma maior sustentabilidade efetivamente na cidade, Consolação? A sustentabilidade, né, ela tem que contemplar todas as necessidades e desejos do ser humano enquanto pessoa. Aí nós teríamos realmente essa sustentabilidade, porque o ser humano bem formado, ele vai respeitar o seu companheiro, vai dar espaço para o outro, vai respeitar os animais, vai respeitar as plantas, vai respeitar a terra, porque hoje há um desrespeito, né, em favor do lucro e da produção, e de um consumo sem consciência. Então, a consciência do consumo também, eu acho que é uma outra forma da gente garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento. Obrigado. Programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre cidades sustentáveis, economia, meio ambiente e inclusão social. Nas unidades da FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui, 1.332 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 314 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 402 ganharam bolsas parciais do ProUENG, Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico, e bolsas de iniciação científica e de extensão. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre cidades sustentáveis, meio ambiente, economia e inclusão social. Bom, nos blocos anteriores nós falamos sobre o que é sustentabilidade, conhecemos e discutimos sobre direito à cidade, mas agora é importante também que a gente saiba, tenha uma noção, né, mais clara de qual é o papel, né, dos entes, né, até mesmo do cidadão. Mas se a gente for pensar no poder público, qual seria o papel dele na promoção, né, de uma construção da sustentabilidade nas cidades? O poder público tem um espaço privilegiado porque ele representa, de certa forma, todos os outros, né? Ele foi eleito pelos outros, então passa por ele essa visão de conjunto. E ele tem, constitucionalmente, por outras leis, como o Estatuto da Cidade, privilégios de definir determinadas ações e tal. E, ao mesmo tempo, a obrigação, né, de que essas propostas deles sejam encaminhadas de forma coletiva. Inclusive, o Estatuto da Cidade prevê que a gestão democrática tem que ser parte do processo. Agora, um dado que tem levado
a pouca eficiência desse desejo do legislador, e que chama a luta da reforma urbana, né? Levou anos para isso chegou na Constituição, depois em 2001 virou o Estatuto, é que a pequena participação, a dificuldade de participação das pessoas leva que o processo de gestão democrática se esvazie, ou seja, ninguém chega e vai participar dessa gestão, na verdade. Cidades sustentáveis são aquelas que adotam medidas eficientes voltadas para a qualidade de vida da população, para o desenvolvimento econômico e principalmente para a preservação do meio ambiente. Mas como seria uma cidade economicamente sustentável? Partindo da hipótese da economia sustentável, que a gente observa nas organizações, nas empresas, ou seja, a empresa tem que ter lucro, mas não somente o lucro, ela tem que ter investimento. Ela tem que se autossustentar, ou seja, tem que honrar os seus compromissos, pagar em dia as suas obrigações. Isso também se aplica à questão de uma cidade sustentável, ou seja, a cidade ela tem que ter investimentos necessários para que as pessoas possam também usufruir desses benefícios. De que maneira? Com boa educação, com boa saúde, com boa qualidade de vida, com um trânsito mais tranquilo. E assim se constrói uma sociedade mais humana. É impossível encontrar uma cidade 100% sustentável, mas algumas ações, tanto do poder público quanto do poder privado e principalmente da população, podem fazer diferença. Esse padrão de consumo que nós temos hoje, que a sociedade moderna tem, que você consome muita coisa descartável e gera um volume muito grande de lixo, a longo prazo ele é insustentável. O planeta não comportaria fornecer os recursos naturais para a produção do volume de material que nós utilizamos. E aí o setor produtivo tem agora que refletir de agregar a seu produto não só o baixo preço, mas a contribuição que ele está dando para a chamada economia verde. Ou seja, é preciso se pensar inovações tecnológicas para que cada vez se produza mais com baixo custo para o meio ambiente. Percebemos que desenvolvimento econômico, aliado à preservação do meio ambiente, é possível e importante para as cidades. Basta que pessoas, governos e empresas mudem suas atitudes para não prejudicarem os recursos naturais que hoje estão disponíveis em nosso planeta. Garantir que gerações futuras tenham os mesmos acessos que nós temos à fauna e à flora está no alcance de todos. E ao pensar, né, nesse aspecto da construção e a consolidação de uma cidade sustentável, como se promover a promoção e a inclusão social de sujeitos que estão muitas vezes à margem, né, para que eles possam ocupar de forma melhor e mais devida e adequada os territórios, né, a localidade, Lélio. Você tocou numa palavra interessante que é território. A gente tem falado até aqui na cidade, o direito à cidade, a questão urbana, e esquecemos que, na verdade, o que a gente devia estar falando é do território como um todo, em que o urbano é uma parte desse território, entendido como lugar com significado. Eu tenho um lugar físico, está lá o espaço geográfico. Agora, o espaço geográfico com significado é o território. Então, o município inteiro de Divinópolis, ele tem vários significados para cada um, né, dos seus moradores e tal. Então, esse que você está dizendo, chega um ponto em que a pessoa pode perder esse significado do território. Então, o movimento do poder público e da sociedade tem que ser de recuperar esse significado aí. Eu lembro de uma entrevista que eu vi uma vez que foi feita com um mendigo. Aí ele disse que a hora que ele sentiu que tinha deixado de ser humano foi na hora que ele perdeu o sapato. E não tinha mais jeito, porque ele estava na rua e não tinha como arranjar o sapato, e daí para frente ele ficou descalço.
Então ele sentiu que a humanidade estava despido da humanidade, ou seja, o território já não tinha mais nenhum. Então, essa recuperação da humanidade é uma coisa que só esse trabalho, né, que o pessoal, que os sociólogos, o poder público, esse trabalho conjunto para recuperar esse último furo que o cara chegou, que ele sozinho não vai conseguir. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e quero agradecer também a você que nos acompanhou nessa discussão em que conhecemos mais sobre as cidades sustentáveis, a sua economia, o meio ambiente e a necessidade de se promover a inclusão social. Se você quer saber mais informações sobre esse programa e sobre outros programas, enviar dúvidas e sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa. Educação é parte do grande mosaico de esperanças do ser humano. Professor é uma opção, cujas metas são calçadas de desafios e os resultados, mesmo que não apareçam, estão lá para sempre, todos os dias na vida de cada um. Professor, que bom podermos abraçá-lo no seu dia. Parabéns!